Boa noite. Boa noite. Vocês estão animados? Bora lá, gente. Hoje é um culto um pouco mais diferente, é um culto à noite. Eu acho que a gente não está acostumado com algo à noite, né? A gente geralmente faz de manhã. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gente. Espero que vocês estejam todos animados. Apesar de ser à noite, apesar de não ser um domingo, a gente está aqui hoje reunido assim como igreja, como uma família, com muita alegria, muita disposição para ouvir uma palavra de Deus, né? Poder glorificar Ele, poder adorar Ele com um coração sincero. Então já prepara, gente, a sua Bíblia, já prepara o seu caderninho, já prepara a sua caneta, que a gente vai ler muita Bíblia hoje, bastante coisa. E hoje eu quero falar com vocês, então, sobre um assunto muito legal. Hoje eu quero falar sobre a grandeza de um pai piedoso. Mas antes disso, eu quero dar meus mais sinceros parabéns a todos os pais que estão aqui, aqueles que também estão nos assistindo, que vão nos assistir, e até aqueles que também sonham em um dia ser pais, assim como eu. Eu acho que não é fácil, mas quero parabenizar a todos, porque eu sei que não é fácil e é muito especial poder assumir essa responsabilidade de ser um pai. E nada mais clássico do que a gente falar então hoje, num sábado anterior a um domingo de paz, sobre esse assunto paz. Então, quero falar sobre isso com vocês hoje, uma data que às vezes não é tão lembrada, mas que é muito importante da gente poder sempre relembrar a importância do papel dos pais nas nossas vidas. Amém? Amém. Bom, eu quero começar então com a oração e logo em seguida a gente vai então entrar, gente, na nossa palavra. Me acompanhe, por favor, na oração, tá bom? Amém. Senhor Deus, muito boa noite, Senhor. Quero te agradecer, Pai, por esse dia que tivemos hoje. Sei que foi um dia corrido para todos, sei que foi um dia puxado, Pai. Fizemos muitas coisas, fizemos muitas tarefas, mas estamos aqui, Pai, apesar de tudo, com os corações abertos, Pai, para ouvir uma palavra, para poder ouvir um encorajamento também nesse Dia dos Pais, Senhor. Que a gente possa sair daqui cheios hoje, Pai, da Sua palavra. Temos uma ótima semana de muito trabalho, de muita alegria. E nesse final de semana, aproveitar com os nossos familiares, Pai. Amar os nossos filhos, nossos pais, amar os nossos familiares, Pai. Que a gente possa desfrutar de um momento de muita compaixão e de muito amor, Senhor. Guarda os nossos corações e o nosso final de semana também, Senhor. Aqui eu quero te orar, te honrar e te agradecer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, meu pré-treino, né? Eu quero começar com algumas perguntas, eu quero interagir um pouco mais com vocês hoje. Eu quero perguntar uma coisa para vocês e queria que vocês fossem respondendo também, quero poder ouvir um pouco de vocês. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra pai? O que vocês lembram quando vocês ouvem essa palavra? Proteção. Proteção, muito bom. Futebol. Clássico. Liderança. Liderança, muito bom. Mais alguém? Amém, gente. E ainda nesse sentido, quando a gente pensa essa palavra pai, quando vem alguém na mente de vocês, a primeira palavra que vocês lembram, vocês falaram aqui algumas para mim, né? A primeira palavra que eu lembro quando eu ouço esse termo pai, eu lembro do meu pai. Mas quando eu lembro do meu pai, eu lembro da palavra amigo. Como vocês falaram, liderança também. Futebol também. Muitas outras coisas. E uma palavra que eu acredito muito que pode definir, então, quando a gente lembra desse termo pai, é a palavra super-herói, querendo ou não. Porque todos nós temos um homem, ou aquela figura paterna que a gente admira, sabe? Talvez por completo, talvez em partes, em algumas áreas, ou talvez não em muitas áreas, mas só em algumas, e faz parte, eu acho que isso faz parte da vida. E de uma forma um pouco mais direcionada hoje para os homens, já que a gente está falando um pouquinho sobre o Dia dos Pais, quando nós homens olhamos para o nosso interior, é fato que todo homem já tentou em algum grau imitar um outro homem. Seja numa característica física, seja num corte de cabelo, no jeito de você falar, no jeito de você agir. Porque é fato que a gente sempre incorpora na gente características daquelas pessoas que a gente admira. Daquelas pessoas que a gente olha e fala, uau, esse cara aqui
é top. Eu quero isso para mim. Eu quero incorporar essa característica na minha vida. Daquelas pessoas que a gente olha e fala, cara, essa pessoa aqui é grande. Essa pessoa aqui exerce uma liderança, uma autoridade, uma submissão até, uma humildade que impressiona a gente. Mas eu quero perguntar também para vocês, o que será que define, aos olhos do mundo, uma pessoa ser grande? O que vocês acham? Ter poder. Poder, muito bom. Dinheiro, muito bom. E mais? Status. São coisas realmente que o mundo olha e fala, cara, esse cara tem poder, esse cara tem dinheiro, status, fama, esse cara aqui é top, esse cara aqui é grande, sabe? A gente pode ver então que o mundo, ele aborda um padrão de grandeza muito baseado nisso, muito baseado em sucesso, mas quando a gente olha para a métrica de Deus, a gente vê um outro tipo de mensuração da grandeza. Abram comigo lá em Lucas 22, por favor. Lucas 22, versículo 25 e 26. Eu estou lendo na NVT, tá, gente? Lucas 22, versículo 25 ao versículo 26. Amém? Amém. Que diz o seguinte: Jesus lhes disse: nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja servo. Quando a gente olha para essa escritura, a gente percebe um padrão totalmente diferente de grandeza. Um padrão onde aquele que lidera é o que demonstra submissão. É aquele que está abaixo. E Jesus ele vem para a terra como Deus, como rei, como uma liderança, como autoridade para dizer que o padrão desse mundo não é o mesmo padrão que Deus adota. Ele vem para, mesmo sendo líder, exercer uma submissão, se colocar com uma posição de humildade e servir, cuidando, alimentando, curando as pessoas, passando tempo de qualidade com as pessoas. Talvez Jesus queria ficar lá sentado, descansando um pouco, mas ele ia lá e atendia as pessoas. Ele estava com as pessoas. E sendo grande, ele escolhe então se submeter e ser humilde, atendendo às necessidades das pessoas. Mas um fato muito curioso, que quando a gente olha para essa submissão e essa humildade, é fato que existe uma característica muito peculiar, a característica da piedade. Mas vocês podem me dizer, Gabriel, tá, mas o que significa ser piedoso? A palavra piedade, ela tem dois significados. Primeiro, o significado de devoção, de amor às coisas religiosas. E quando a gente olha para o outro lado, a palavra piedade também tem um outro significado de compaixão. E quando a gente se depara com a Bíblia, dividindo entre Novo e Velho Testamento, a gente vê os dois sentidos da palavra, tanto no Novo quanto no Velho. E até no sentido do uso popular atualmente. Hoje a gente conhece a palavra piedade como compaixão. E com essas características a gente pode então dizer que a grandiosidade de um pai piedoso, que a gente vai falar hoje aqui, com certeza está na sua submissão, na sua humildade, na sua fidelidade, na sua devoção a Deus, além também da sua grande compaixão, do seu grande amor e sacrifício à sua família e a Deus. E essas são características de um pai grande e piedoso. E aí vocês podem me perguntar agora, tá, Gabriel, mas por que falar de um pai que é grande e de um pai piedoso? Porque hoje a gente vai falar então sobre um pai que foi muito ajudado por um outro pai, o pai do universo que ajudou o pai de muitas nações. Amém. E vamos falar então sobre a história de Abraão. Amém? Amém. Vocês estão animados, gente? Bora. Amém. É sábado. Bora lá, gente, hoje é sábado. Bom, antes da gente entrar na nossa escritura de Gênesis 22,
se vocês até deixar pronto já, eu quero dar uma contextualizada um pouco antes, falando um pouco então sobre Abraão e sobre Sara também. Falando um pouco sobre a história dele, do momento passado até o momento presente da escritura de Gênesis 22. Bom, quando a gente olha para a trajetória de Abraão, a trajetória da vida dele, ela diz muito sobre uma amizade e uma confiança em Deus. Uma relação de muita fé e obediência a Deus. Abraão tem antes do seu nome chamado Abrão, ou seja, pai exato. Após um certo momento, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ou seja, o pai de muitos, ou pai de muitas nações. Abraão, ele possuía, para quem não sabe, um filho chamado Ismael. O filho com uma mulher chamada Agar, que era serva de Sara, a sua esposa. E depois de muitas brigas, depois de muita treta, depois de muitos anos também, Abraão tem um outro filho chamado Isaac, que significa ele ri, juntamente com a sua esposa Sara, que lá em Gênesis 21 diz: Deus me fez sorrir, e todos que ficarem sabendo vão rir comigo. Ou seja, Sara ficou muito feliz com aquele filho que ela teve, ou seja, o Isaac. Isaac, ele é então o fruto de uma promessa de Deus para Abraão e para Sara. Mesmo depois de Sara não ter conseguido engravidar por muito tempo, mesmo Abraão estando com a idade muito avançada, ou seja, tendo 100 anos de idade, é muito tempo, gente, ele ainda assim tem um filho, e tudo debaixo do tempo certo de Deus. Isaac, ele se torna esse filho da promessa que Deus fez a Abraão e a Sara. E quando a gente olha também a vida de Sara, a gente vê que Sara era uma mulher incrível, cara. Ela é uma mulher assim de muita fé, uma mulher grandiosa ao lado de Abraão. Sara, a gente pode ver lá em Hebreus 11, versículo 8 e versículo 11, o seguinte: Hebreus 11, versículo 8 diz: Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Versículo 11: Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. A gente vê nessa passagem de Hebreus 11 claramente dois grandes exemplos de fé. A gente pode situar então que a gente está falando aqui de uma família muito abençoada, de uma família de muita fé. E apesar disso, Abraão, sendo conhecido por um homem de fé, um homem de muita confiança em Deus, também era um grande pai. Um pai que amava muito a sua família. Um homem rico também, um homem com muitos bens, um homem cheio de bênçãos. Mas apesar de tudo, um homem muito devoto a Deus e muito obediente. Um homem que respeitava e temia muito a Deus com tudo o que ele tinha. Amém? Amém. Bom, vamos então ler a passagem de Gênesis 22. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 18. É meio grande, eu sei que está noite, eu sei que vocês podem estar com sono, gente, mas vou pedir para vocês prestarem atenção, porque essa história é fenomenal, cara. É muito incrível. Amém, galera. E dentro disso eu quero trazer alguns pontos muito importantes que a gente vai abordar aqui hoje, nesse sentido, no sentido de um dia dos pais. A gente vai olhar para a história de Abraão e poder tirar algumas características importantes sobre esse pai de muitas nações. Bom, eu vou ler então a Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Amém. Diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado para ele. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe.
Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão respondeu, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus, de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. Então o anjo do Senhor chamou. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, o seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Os seus descendentes conquistarão a cidade dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. E tudo isso porque você me obedeceu. Amém? Amém. Amém. Bom, gente, a história de Abraão ela é uma história muito grande. Essa parte aqui, resumidamente, ela conta então sobre essa trajetória de quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Deus queria testar Abraão, queria testar a fé dele. E Abraão, sem nenhum obstáculo, vai lá e obedece a Deus. E hoje eu quero trazer alguns pontos muito importantes sobre essa paternidade de Abraão, para termos como exemplo nesse Dia dos Pais. Primeiro tópico, hoje não temos slide, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, a gente vê aqui então um pai que enfrenta grandes provações. Nesse contexto aqui, Abraão ele vive um certo momento de muita dificuldade. Um momento de ter que sacrificar um filho. Após ter ganho um filho de Deus como um presente, Abraão passa por esse momento de testagem. E são 100 anos até ele receber essa promessa de Deus. São 100 anos esperando por isso. E aí, certo dia, Deus pede de volta o filho dele. E uma coisa que eu fico pensando, será que você, será que nós também não vamos passar por momentos de dificuldade, assim como Abraão? Com certeza. Talvez não tendo que sacrificar o filho, mas talvez tendo que sacrificar outras coisas que seja difícil para a gente. Coisas que a gente tem dificuldade de deixar, mas que são necessárias muitas vezes. É fato que, olhando para uma perspectiva de um pai vai passar por dificuldades. Mas o importante é o que escolhemos fazer com isso. Onde a gente busca depositar a nossa tristeza em momentos de dificuldade? Onde a gente busca depositar a nossa preocupação em momentos de dificuldade? Será que a gente esconde esses sentimentos? Ou será que a gente expõe esses sentimentos? Onde a gente deposita essas coisas? Olhando para as nossas vidas e comparando com um pouco da vida de Abraão, será que nós temos tido também essa paciência e essa fé para esperar pelos planos de Deus por muito tempo? Ou será que a gente está numa corrida contra a vida, querendo conquistar as coisas o quanto antes, querendo colocar coisa em cima de coisa, tipo, fazer tudo antes dos 20, dos 25, dos 30 anos? Cara, a gente tem a vida inteira,
Mas será que a gente tem tido essa paciência que Abraão teve também? Ou melhor dizendo, essa confiança em Deus? Lá em Eclesiastes 3:1 diz que existe um momento para todas as coisas. E quando a gente olha para Jeremias 29:11, diz que Deus tem bons planos para a gente. Planos de dar um futuro, planos de fazer um bem para a gente, não de fazer mal. Mas será que a gente tem confiado mesmo assim nos planos de Deus e esperado o tempo dele, não o nosso? São questionamentos que eu também fico. São questionamentos difíceis para as nossas vidas. E mais tarde a gente vê um outro exemplo muito parecido. A gente vê então o exemplo de Deus com Jesus, que tendo um único filho, sacrifica o seu filho. É algo muito parecido. E Abraão e Deus, conjuntamente, então eles entendem a dor que é perder um filho. A dor que é ter que ir lá e sacrificar um filho. Quando a gente pensa então nessa paternidade, a gente vê que não é fácil cuidar, prover, nutrir, sermos bons pais. Não eu, né? Não sou pai, mas para os pais que temos. E a relação de fé e dependência que Abraão possui com Deus, ela com certeza seria então passada para Abraão, pelo exemplo que ele tem. E também passada para a gente, porque até hoje a gente tem então esse padrão de fé, quando a gente olha para a vida de Abraão. Mas Gabriel, como que um pai pode passar por grandes provações assim? E é claro que existe um ponto muito central, com muita fé. Amém? Amém. Deixa eu tomar uma. Um pai passar por grandes provações, eu sei que não é fácil. Mas um pai que passa por grandes provações com muita fé, eu acredito que tende a ser um pouco mais fácil. Porque esse pai depositou confiança em Deus. Ele não depositou confiança nos afazeres dele. Ele não depositou mais confiança nas forças dele, no que ele é capaz de fazer, e nem nas habilidades que ele tem. A grandeza de um pai piedoso, ela está muito ligada, então, a ter muita fé. E a melhor maneira de um pai poder ajudar a sua família é tendo uma base com Deus, tendo um relacionamento com Deus, e podendo passar isso para sua esposa e para os seus filhos. Só assim conseguiremos ajudar os nossos filhos, esposas, tendo fé, e ministrando uma palavra no coração deles, nutrindo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente também. O exemplo de Abraão é um exemplo de muita fé. Ele deixa a terra natal dele, os seus familiares, e vai para um lugar que Deus mostra para ele. Abraão espera até os seus 100 anos por uma promessa que Deus tinha para ele. Será que ele deixou de crer em algum momento? Não sei, eu acredito que não. Eu acredito que ele continuou confiando, apesar do tempo. Ele não quis colocar a carroça na frente dos bois. Eu esqueci o termo. E quando a gente olha para esse contexto também, a gente vê ao lado de Abraão Sara, uma mulher idosa, uma mulher estéril, mas que mesmo assim dá também à luz a um filho. Será que ela também não é uma mulher de fé? Com certeza. Abraão também decide confiar em Deus e sacrificar o seu filho, sem impedimento nenhum, sem obstáculos nenhum. Aquele único que dependeria a sua descendência. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente olha para a vida dessa família, a gente vê uma família que agrada a Deus por meio da sua fé. Mas será que a fé caminha sozinha, Gabriel? Eu acredito que não. Eu acredito que essa fé ela é acompanhada de uma obediência. E o terceiro tópico, a gente vê um pai piedoso que exerce uma grande obediência a Deus. Uma obediência acompanhada de uma grande fé. A vida de Abraão ela é marcada pela obediência também, assim como eu falei logo no começo. Sem apego a bens, sem apego a familiares, sem apego a conquistas, a fama, aquelas características que o mundo categoriza como sucesso. Abraão, ele tem uma vida muito inclinada à vontade de Deus. E nessa grande devoção ele aprende a confiar em Deus. Ele simplesmente vai, no versículo 2, e sacrifica o seu filho.
Abraão viaja por 3 dias com seu filho, talvez comendo juntos, talvez fazendo planos para o futuro, talvez rindo juntos, brincando, não sei se alegrando, falando para sua mãe, talvez. Mas eu entendo a dor que talvez seja para Abraão viajar por tanto tempo, sabendo do que ele teria que fazer no final. Mas apesar dessa tristeza, ele ainda assim obedece. Numa posição de pai, exercendo autoridade e liderança, será que muitas vezes não é difícil se submeter também para os outros? Para os filhos? Para a esposa? Será que o orgulho não toma o nosso coração? São questionamentos. Abraão, ele se torna um homem grande aos olhos de Deus, pela sua humildade, pela sua submissão, pelo seu amor, servidão e compaixão também. E o maior exemplo que a gente tem disso, como eu falei no começo, é Jesus. Aquele que era a explicação de todas as coisas, aquele que era a palavra, o verbo, o logos. Ele ainda assim se submete, ele ainda assim serve as pessoas, ele ainda assim pega um paninho com água e lava o pé das pessoas. Jesus é o rei que serve. E quando a gente vê do versículo 15 ao versículo 18 de Gênesis 22, a gente vê então Abraão obedecendo a esse chamado de sacrificar o seu filho. E naquele exato momento, um anjo diz: Abraão, não faça mal algum ao seu filho. Agora eu sei que você ama a Deus. E com isso, demonstrando essa grande fé, essa grande obediência a Deus, a gente vê um quarto ponto. Um pai piedoso que obtém, então, muitas bênçãos de Deus. Um pai que se torna amigo, alguém de confiança em Deus. Alguém que é presenteado com muitas bênçãos. E ele assim se torna, então, um homem de muita felicidade. Porque ele decide entregar tudo o que ele tinha. Ele decide entregar tudo. Os bens dele, a família dele, até o próprio filho, para continuar nesses caminhos de Deus. E como resultado ele tem então plena felicidade de poder encontrar um amigo em Deus e também de poder continuar ali com seu filho, aquele que tinha sido prometido para ele. Amém? Amém. Quando o pai está debaixo da vontade de Deus, ensinando caminhos corretos, ele transmite então de geração em geração algumas características. Ele transmite amor para os seus filhos, ele transmite bondade, ele transmite a própria palavra de Deus. Ele transmite respeito, disciplina, foco, o próprio discipulado, o próprio acompanhamento de formar Cristo na sua família, nos seus filhos. Ele transmite amabilidade, alegria, servidão. Ele transmite foco, força e coragem para o seu filho. Mas só se esse pai estiver alicerçado numa base, numa rocha forte que é Deus. Um pai como liderança, ele é chamado para trabalhar no coração do seu filho, para que esse coração se torne, então, um solo fértil à palavra de Deus. A gente vê, então, com o exemplo de Abraão, um grande exemplo de pai. Um grande herói da fé, um pai de muitas nações. E a gente pode aprender muitas coisas com ele, com o exemplo dele. A história de Abraão é uma história incrível. E trazer, então, igreja, algumas considerações e uma recapitulação, uma conclusão do que a gente viu aqui sobre esses 4 tópicos da vida de Abraão, tentando interligar então um pouco com o Dia dos Pais. A gente vê então Abraão um grande exemplo de imenso amor e cuidado pela sua família, além dessa extraordinária virtude de piedade, de temor a Deus, de respeito e compaixão às pessoas. Abraão vive uma vida de grande amizade e fé em Deus. Ele vive uma vida de vulnerabilidade e de submissão a Deus e à vontade dele. Ele vive uma vida de compaixão e devoção, de muita paciência e de muita obediência. E sabe, igreja, nesse Dia dos Pais, eu posso dizer com convicção que um belo exemplo de um pai seria Abraão. E é muito fato, muito verdade que a gente vê na Bíblia grandes exemplos de homens, mas esses grandes homens que a gente vê na Bíblia, todos eles falharam. Abraão em algum momento falhou.
Ele não foi 100%. Ele nunca vai ser 100%. E os nossos pais, o meu pai, o seu pai, eles não vão ser 100% em tudo. E amém. A gente sabe que um pai ele se coloca como um cabeça de uma família. Um sacerdote do lar, alguém que provê, alguém que nutre, que faz crescer. Alguém que protege, que cuida e que guarda, com certeza. E Abraão ele não era um homem perfeito. Ele errou muito na sua vida, com certeza. Assim como todos nós. Mas um ponto muito importante que eu quero trazer para a gente hoje é que Abraão, ele nunca deixou de crer. Em meio às dificuldades, ele nunca deixou de obedecer a Deus. Quando o mundo parecia cair ao redor dele, ele ainda assim continuava firme em Deus. Amém. Ele ainda assim continuava com o pé no chão e com a mente no alto. Ele continua então amando o seu filho, continua então amando a sua esposa Sara, se sacrificando por eles, dedicando tempo, conversando com eles, se divertindo e orando juntos, sabe? São pontos muito importantes a se ter. Não podemos negligenciar essas coisas. E para fechar com esse grande exemplo, a gente então entende o que seria, de fato, um grande homem aos olhos de Deus e de toda a humanidade. Eu quero que a gente saia hoje daqui lembrando muito desse exemplo de Abraão, lembrando muito bem desse exemplo de pai que ele foi para Isaac, do pai que ele foi para muitas outras pessoas, da fé e da obediência que ele teve a Deus lá atrás, que ressoa até hoje, sabe? Quando um pai instrui seus filhos no caminho de Deus, eu tenho certeza que o seu legado, aquele legado de amizade, de fé em Deus, ele ressoa por todo o tempo. Amém? Amém. Bom, gente, hoje foi um pouco mais direcionado aos pais. Eu quero poder encorajar todos os pais que estão aqui, aqueles que têm pais também, a poderem amar seus filhos, a poderem amar as suas esposas, a poderem continuar esses caminhos com Deus, a poder serem exemplos, sabe? Eu creio que Deus tem grandes planos na vida de muitas pessoas, de muitos pais, e até daqueles que futuramente vão ser pais também. Amém. Eu creio que a maior instituição que Deus criou foi a família, e com certeza Ele quer ver essa família bem estruturada. E se alguém aqui hoje visita a gente, quer poder conhecer um pouco mais dessa história de Abraão, conhecer um pouco mais desse pai, eu quero te convidar então a vir conversar comigo, com o Leandro, com a Vânia, com alguma das lideranças aqui da nossa igreja, para que a gente possa te ajudar a entender mais, então, quem era Abraão, qual foi o seu legado, entender um pouco mais sobre fé, sobre obediência, sobre Jesus. Eu quero me deixar à disposição para isso e quero finalizar então dizendo obrigado, gente, e um feliz Dia dos Pais. Amem os seus pais, estejam com as suas famílias, aproveitem esse sábado, aproveitem o domingo, o descanso e amem a Deus de coração. Amém? Amém. Obrigado, gente. Vamos continuar com o